De Papo com Cidinha atravessa fronteiras e desta vez vai falar com o Pai Vitinho. Aguarde aí. E o assunto que você vai acompanhar agora é sobre religiosidade, matrizes africanas, que muitos têm preconceito em relação a ela. Pai Vitinho, vamos começar pelo preconceito em relação à questão do candomblé, das religiões de matrizes africanas. O preconceito é uma questão histórica, né? Principalmente em relação às religiões de matriz africana. Desde a chegada dos primeiros navios negreiros, né, com os nossos irmãos que foram escravizados, né, e trazidos na condição desumana, né, nesses navios, já ao aportarem no Brasil, nós já enfrentamos diversos tipos de preconceito. Então, e esse preconceito, ele está camuflado em alguns momentos ou ele é bem escancarado? Olha, já foi pior, tá? Mas nós precisamos ainda evoluir muito. O preconceito, outrora, diretamente com a nossa religião, ele deu origem, inclusive, ao sincretismo religioso. Os negros, quando aportaram, né, no Brasil, não podiam cultuar os seus orixás, não tinham o direito de culto das suas religiões. Eles perdiam toda a sua identidade, né, quando estavam aqui, quando chegavam no Brasil. E com essa perda da identidade, tolhiam-lhes o direito da prática religiosa. Então, muito sabidamente, o que os pretos fizeram? Eles associaram os santos das igrejas católicas aos orixás do candomblé, para que assim chegavam um senhor e falavam: mas o que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui rezando para Santa Bárbara, para São Jorge, e na verdade estavam cultuando Inhansã, cultuando Oxóssi, cultuando Ogum, e com isso, sabidamente, inteligentemente, eles driblaram essa questão, né, dessa proibição, e estamos aqui até hoje, graças a essa inteligência. Essa inteligência, esse preconceito, a gente pode se dizer que é por falta de conhecimento que as pessoas têm preconceito em relação a essas matrizes africanas? Olha, um pouco é falta de conhecimento, falta de maturidade, um pouco é uma construção da própria sociedade mesmo, né? Parece que é um vício que vai passando de um para o outro. Mas eu acho que a falta de conhecimento colabora muito, porque a partir do momento que a pessoa tem conhecimento, ela pode se autodeterminar conforme ela mesma. Ela pode dizer: não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, né? Agora, o problema do desconhecer é que a pessoa não pode opinar. Por isso que eu defendo que todos tenham conhecimento, venham para as comunidades terreiro, entendam o que está acontecendo, para depois dizer: me simpatizo, não me simpatizo, né? Faz parte, não faz parte, agrega, não agrega, né? Porque não é só uma casa de rito religioso, né? É uma casa de acolhimento, né? Uma casa que tem função social, é uma casa onde nós acolhemos as pessoas, aqui nós instruímos, damos direção, vivemos em família, em comunidade. E isso é importante, principalmente nos dias de hoje, né, pai? É muito importante. E no candomblé nós resgatamos essa convivência familiar coletiva, coisa que tenho notado assim, as pessoas tão distantes umas das outras, né? Não fazem questão mais de estar reunidos, ninguém gosta de fazer uma visita. Esses dias eu estava lendo um desses posts na internet dizendo que você conhece pessoas familiares que fariam uma viagem de 10 horas para vir ao seu velório, mas não tomariam um avião
para vir te fazer uma visita, né? E dentro do candomblé nós prezamos isso, almoçamos juntos, hora do almoço, aqui em casa é meio-dia, todos sentam-se à mesa. É importante. Horário de almoçar. Lanche, todo mundo lancha no mesmo horário. Jantar. Além de ser uma forma de organização da comunidade terreira, porque ninguém pode escolher sua hora de almoçar. Aqui são 200 pessoas almoçando, jantando. Então, além de ser uma dinâmica de organização, é também uma dinâmica de socialização. É um momento de familiar, de familiarizar uns com os outros, bater papo, conhecer, acolher os novos, né? Então é muito gostoso isso. Esse acolhimento é muito importante, principalmente apenas colocando um ponto, o senhor abriu a casa para vários integrantes que participaram do Fórum de Cultura da região Sudeste, e sim, foi um momento que vários estados estiveram presentes aqui na casa e tiveram a oportunidade de conhecer, principalmente um pouco da história da religiosidade das matrizes africanas. Sim, nós estamos abertos a todo momento para todos aqueles que vierem de bom coração, vierem com a mente aberta, né, para conhecer o que acontece, o que se passa dentro de uma casa de candomblé. Uma coisa que muitos questionam, candomblé, qual a diferença entre candomblé com a umbanda, com o catecismo? Eles confundem, alguns confundem uma com a outra e não sabem distinguir. Alguns confundem, outros têm timidez e alguns vergonha de se dizer, eu sou do candomblé. Aí dizem, eu sou espírita. E aí no censo não aparece que nós existimos, né? Porque aparece o catolicismo, né? Os evangélicos, os espíritas, né? E aonde estamos nós, o povo do candomblé? Então é preciso que as pessoas se conscientizem também de responder as perguntas de forma direta, objetiva, sem medo. Dizer, eu sou do candomblé. Vergonha? Um pouco tem vergonha, um pouco tem desconhecimento, né? Tem medo de ser olhado diferente e não saber, às vezes, se defender, né? De ser... todo mundo tem medo do preconceito. Né? As pessoas não gostam de ser rejeitadas, né? Então elas fazem tudo para ser aceitas. Então fala espírita para dizer que não, né? Não, eu sou espírita, eu não sou do candomblé, porque o espiritismo é mais difundido no Brasil, né? E não é uma religião tipicamente preta, do povo preto, né? Então as pessoas têm uma facilidade de aceitar melhor. Então o candomblé é uma religião basicamente tem a sua origem no negro. Africana. O candomblé é africano. No Brasil, ele é afro-brasileiro, né? Tem origem nos negros que chegaram da África, de diversos pontos da África, e vieram para o Brasil. Cada um desembarcou em um local e ali eles começaram a fundar as suas primeiras comunidades terreiras. Acredito eu, se não estiver enganado, os primeiros que chegaram no Brasil foram os bantos, né? E depois o povo iorubá. E me diga uma coisa, Maritinho, como é que é essa diferença, como se faz a diferença entre o candomblé, entre a umbanda? Então, assim, alguns ainda confundem qual que é a diferença, como podemos fazer essa diferença? Então, eu digo que as diferenças são dentro da ritualística, porque as religiões em si, elas têm um ponto divergente quanto aos ritos e costumes, mas convergente quanto à finalidade. Porque a finalidade é uma só, é o amor ao próximo, é o acolhimento, né? É a evolução do homem. Então eu não gosto muito da palavra diferença, né? A diferença está nos ritos, né? O candomblé tem rito africano, a umbanda tem rito brasileiro. A umbanda fala-se português, né? Tem um culto mais voltado para as entidades. Pretos velhos, caboclos, baianos, marujos, né? Já o candomblé, ele tem uma ritualística própria dos orixás iorubanos, como é o caso da nossa casa, que é uma casa de tradição queto. Uma coisa que eu percebi na visita que nós fizemos juntamente com os participantes do 6º Focult da região Sudeste, a participação
participação de crianças dentro das atividades religiosas desenvolvidas na casa. Sim, sim. Não há nenhum tipo de vedação, não há nada de proibição. Isso é mais uma questão de preconceito que as pessoas têm. Ninguém estranha de ver uma criança numa igreja católica sendo batizada com meses de idade, mas as pessoas se espantam, veem com curiosidade alguns, outros recriminam a presença de criança nas comunidades terreiras. As nossas casas são ambientes familiares onde nós preservamos uma cultura multissecular. Esse ambiente que nós estamos aqui, isso aqui o terreiro, a comunidade terreiro, é um museu. É um museu. É que somente num terreiro a senhora vai encontrar reproduzidas as práticas dos nossos ancestrais. Práticas multisseculares, repito. A nossa culinária é única, os nossos movimentos são únicos, e poder transmitir isso aos nossos filhos, às crianças da comunidade terreira, para nós é motivo de orgulho. E isso é transmitido de uma forma muito leve, muito tranquila, muito feliz. E as crianças, qualquer um que vê que elas estão em casa. É a cultura sendo passada de geração para geração. De geração para geração. E mantendo a tradição da oralidade. Tudo é ensinado na oralidade. Quando os pretos chegaram no Brasil, eram ágrafos, né? Não sabiam escrever, não havia registro de livros, a tradição era oral. Aprendia-se com os mais velhos. E aqui, na nossa casa, é assim também. É fazendo o trabalho manual, olha, faça assim, pegue, é a dança conforme o seu mais velho, dançamos em círculo, né? Você já pode observar, um atrás do outro, esse vai seguir a esse segue esse segue aquele, e assim vamos. Uma mensagem que o senhor deixa para aqueles que têm uma simpatia, mas têm medo de ir a uma casa de candomblé. Não tenham medo de nada, não tenham medo de nada nessa vida. O medo, tenham respeito. Tenham respeito por tudo, mas não tenham medo de nada, né? Venham conhecer primeiro, procurem participar de uma casa de candomblé primeiro, participar de um rito, participar de uma festa de candomblé. A gente diz festa, mas são obrigações, né? Participar de uma obrigação numa casa de candomblé, venha participar, venha fazer isso que a senhora está fazendo, venha nos conhecer pessoalmente, venha nos conhecer, bater um papo, olhar nos olhos, conversar, trocar ideia e assistir. Porque aquilo que a senhora está vendo, a senhora pode concluir com certeza. Aquilo que estamos apenas ouvindo, pode ser que sim, pode ser que não. Então é melhor que vejamos. O senhor acredita que no futuro, esse preconceito, esse medo que se tem em relação ao candomblé, em relação às matrizes africanas, tende a acabar? Acredito que sim, tá? Não a curto espaço, né? Mas acredito que sim, tem melhorado muito. Os nossos ancestrais sofreram muito para que hoje nós pudéssemos estar aqui até dando essa entrevista, né? Estarmos nas nossas casas de portas abertas, tocando nossos tambores. Então foi muito sangue derramado, foi muita chicotada, foi muita repressão policial. Na Bahia mesmo, as casas não tinham tanta liberdade para tocar assim. Era preciso que se retirasse um alvará em uma delegacia, que se chamava Delegacia de Jogos e Costumes. Olha onde colocaram o candomblé. Em uma delegacia de jogos e costumes. Né? E tratado por uma delegacia. Marginalizavam o candomblé, em Salvador. Para que se tirasse um alvará para que pudesse tocar o candomblé. Então nem lá nós tínhamos, que a gente pensa que tudo sempre foi flores, não foi. Né? Sofreram muito para que nós estivéssemos aqui hoje, né? Estejamos aqui hoje podendo tocar o nosso tabaco em paz. Até hoje, foi até pouco tempo atrás, ano passado, se não estou enganado, ano retrasado, foi motivo de pauta do STF a sacralização dos animais, dos cultos de matriz africana, que quiseram nos amordaçar, né? Depois de 500 anos, nos amordaçar enquanto pessoas de direito. Não vão cultuar, não pode fazer sacralização, não pode haver matança no candomblé, não pode. Quiseram nos impor isso. Teve que judicializar uma ação. E o STF, com muita dignidade, maestria,
veio e disse: o país é laico, está permitido. Pai Vitinho, eu agradeço imensamente a disponibilidade do senhor. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos está assistindo. Eu que agradeço a senhora por esse olhar, pela presença. Isso é muito importante. As pessoas que lidam com a educação, elas têm o poder da mudança. Vocês têm a maior arma deste mundo, que estão em contato com as pessoas. Pessoas ligadas diretamente à educação, promove aquilo que nós assistimos aqui naquela terça-feira. Promove a integração, promove o amor. A educação somente eleva. A mensagem que eu tenho para passar para todos que estiverem nos assistindo é que venham conhecer as casas de candomblé pessoalmente, se libertem dos preconceitos, né, dessas mazelas ruins trazidas secularmente, né, de pai para filho. Venham pessoalmente, assistam uma casa de candomblé, participem. Candomblé não é coisa do diabo. O diabo é uma figura, é um personagem, não sei nem como chamar isso, mas é do catolicismo. No candomblé isso não existe. No candomblé isso não existe para nós. O ruim, o bom e o mal está dentro de cada um. Cada um, você é que vai alimentar aquilo que está dentro de você, né? E vai sobreviver aquilo que se alimentar melhor, se o bom ou se o mal. Não é preciso estar nas religiões para ser bom ou ser ruim. Não existe religião ruim, todas as religiões são boas. Religião boa é aquela que te transforma num ser humano melhor. Aláfia, Axegum e Choroaiê, que tudo de bom recaia sobre a cabeça dos homens nessa terra. Obrigado, Pai Vitinho. Papa com Cidinha agradece a sua presença e voltamos depois.